Isaías capítulo 49, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diz: me espera, pastor. Todos acharam? Se você puder, se coloque de pé só um minutinho para nós fazermos essa leitura oficial, e já já você toma o seu assento novamente. Então, se você puder, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Pastor, eu não posso, estou com dores nas pernas, dor na coluna. Não tem problema, permanece sentado. Isaías capítulo 49, versículo de número 14, diz assim: mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Diga glória a Deus. O povo de Israel, eles estavam passando por um período muito difícil, por um cativeiro, por um deserto, um momento de muita dor, de muito sofrimento. E no meio dessa aflição, eles estavam sentindo tamanha dor que eles chegam a pensar que Deus havia abandonado eles. Eles chegam a pensar que Deus havia desamparado, havia virado as costas e esquecido eles no meio daquele vale, no meio daquele deserto. Só que o que eles não sabiam é que lá do céu, Deus só estava observando tudo e Ele estava no controle sobre todas as coisas. É aí que quando eles começam a pensar que eles estavam esquecidos e abandonados, Deus vai trazer para eles uma resposta. E qual foi a resposta que Deus deu? Pode uma mulher se esquecer-se do filho que cria, que não se compadeça do filho do seu ventre? É algo praticamente impossível, não é verdade? Uma mulher que passa por um período de gestação, se esquecer do filho que cria, é algo muito difícil de acontecer. Só que Deus está nos dizendo, ainda que isso aconteça, ainda que uma mãe venha se esquecer de um filho, Ele traz a resposta dizendo: todavia eu não me esquecerei de ti. E por que Ele não vai se esquecer? No versículo de número 16 Ele diz: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Então Ele nos mostra que na palma das suas mãos, as mãos que foram feridas, pregadas na cruz do Calvário, sabe o que tem lá na mão dele? Não apenas o furo dos pregos, é claro que não, mas cada um dos nossos nomes está registrado lá. Então todas as vezes que Deus no céu, o Senhor Jesus, Ele olha para as suas mãos e Ele vê lá o nome da Rose, do seu Antônio, Ele vê lá o nome da Eliane, o nome do David, Ele vê lá o nome do Elias, Ele vê o nome do Márcio, da Eliette, o nome do Ronaldo, Ele vê o nome do Francisco, Ele vê o meu nome, Ele vê o seu nome. E como o seu nome está gravado na palma das mãos do Senhor, entenda algo: Ele nunca, jamais se esquecerá de você. Ele nunca irá te abandonar e virar as costas para você. Independente do momento que você esteja passando, saiba que lá do céu Ele está no controle da sua vida. Quem crê nisso, digam glória a Deus. Então vou reler o versículo de número 15, e você que crê, vai repetir comigo bem alto e bem forte, com toda a fé do seu coração. Vamos lá? Eu leio e você repete em seguida. Pode uma mulher, vamos dizer com mais fé, pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Diga: eu, todavia, não me esquecerei de ti. Diga para essa pessoa que está do seu lado: Deus não se esqueceu de você. Fala para outra, diga: Deus não te abandonou. Fala para quem está atrás de você, fala: Deus não te deixou, mas Ele está contigo a todo momento. Coloca a sua Bíblia sobre o teu assento agora e vamos aplaudir ao nome do Senhor a esta palavra. Isso, aplauda bem forte ao nome do Senhor Jesus.
E quando você aplaude, abra sua boca, vai glorificando, vai exaltando, vai engrandecendo ao nome do Senhor agora. Pai querido, Deus amado, todo-poderoso Senhor, a tua palavra será agora ministrada, e ninguém nesta noite quer ouvir o homem falar, não. Todos querem ouvir ao Senhor e a sua palavra. Então que eu diminua, que eu sume, que o Senhor cresça. Vem sobre a minha vida agora com teu poder e com teu Espírito. Toma a boca do pregador, os lábios do mensageiro. Prepara cada mente, cada coração para receber a tua palavra. Retire do nosso meio toda barreira, bloqueio, obstáculo, todo impedimento, e envie a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e produza o fruto e o resultado para qual estará sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Diga amém, diga graças a Deus. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Podeis vos assentar, mas preste bastante atenção naquilo que Deus irá falar aos nossos corações nesta noite. É possível que uma mulher que passou por um período de gestação de cerca de 9 meses, ela sentiu tonturas, enjoos, fraquezas. Uma mulher que passou um processo de sentir dor nas costas, até mesmo sentir uma criança se revirando no seu ventre, chutando, ao ponto de parecer que a barriga até mesmo vai rasgar aquela criança que chuta assim. É possível que uma mulher que passou por esse período de gestação de 9 meses seja capaz de se esquecer do filho que ela gerou? É algo que, humanamente dizendo, é praticamente impossível. Uma mulher que passa pela dor do parto, nunca e jamais ela vai se esquecer que ela gerou alguém, até porque o momento do parto é algo que fica marcado na vida de uma mulher que gerou e deu à luz a uma criança. Você quer ver só a prova disso? Cadê as mamães aqui nesta noite? Cadê as mamães? Quem se lembra do dia que você deu à luz ao seu filho, à sua filha aí? É claro que você se lembra. Você nunca vai se esquecer, ainda que você tenha tido 2, 3, 4, 5 filhos, cada parto tem a sua particularidade, não é verdade? Cada parto tem uma experiência que fica gravada no seu coração e que você nunca vai esquecer. Então, uma mãe que dá à luz a uma criança e se esquece de um filho, é algo que, humanamente dizendo, é impossível de acontecer. Mas olha o que Deus está falando com aquele povo, e o que Ele está falando conosco também aqui, neste momento, através desta palavra. Ainda que isso aconteça, ainda que uma mãe que gerou se esqueça do filho que ela criou, ainda que ela ignore o fato de que ela tem um filho, de que ela deu à luz, o que é algo praticamente impossível, mas pode acontecer, até porque nós vemos aí muitas mães que às vezes no desespero dá à luz, que infelizmente não tem a estrutura mental de criar uma criança. O que a maioria faz, infelizmente, abandona a criança no hospital. Tem mulheres que até mesmo quando não abandonam no hospital, pega a criança, coloca na lata de lixo, coloca na porta dos outros. Então parece impossível, mas acontece em muitos dos casos. É difícil? É, mas acontece. O que Deus está dizendo é, ainda que uma mãe tenha capacidade de se esquecer e ignorar o fato que ela tem um filho, Deus jamais se esquecerá de nós. Deus jamais irá nos desamparar, virar as costas para nós ou nos abandonar. Então o que nesta noite, a primeira coisa que você precisa entender, e o que Deus está falando aos nossos corações é, nunca pense que você está sozinho. Nunca pense que você está abandonado, desamparado, porque tem alguém que está do seu lado todos os dias cuidando de você. Tem alguém que está do seu lado todos os dias te guardando, te livrando e protegendo. E você quer ver só a prova disso? Você está aqui hoje com a sua saúde bem, fisicamente falando você também está bem, está sentado aqui hoje ouvindo esta palavra. Se Deus não tivesse te guardado, você estaria aqui nos dias que nós estamos vivendo hoje? Se Deus não estivesse te protegendo, você acha que estaria aqui hoje ouvindo esta palavra? É claro que não. Quantas pessoas queriam poder estar aqui, mas infelizmente tiveram a vida interrompida por alguma situação que passou no dia a dia. Então só de nós estarmos aqui é a prova de que Deus ele tem cuidado de nós. Ele tem nos livrado, Ele tem nos protegido. Então Ele nunca vai nos rejeitar, nos desamparar ou até mesmo nos abandonar, mas Ele é aquele que vai atrás daquele que se sente rejeitado e dá o acolhimento que precisa.
O nosso Deus, Ele é aquele que vai atrás do humilhado e traz a dupla honra. Deus é aquele que vai atrás do abandonado, abraça e ampara a todo momento. Então, uma história na palavra de Deus que nos mostra como é que Deus, Ele cuida de nós. Como é que, de fato, Ele nunca não nos abandona. É uma história muito forte. A palavra de Deus no livro do profeta Samuel, no capítulo de número 2, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 4, vai nos contar a história de um menino de apenas 5 anos de idade, uma criança, um menino, um garoto, que tinha muitos sonhos, muitos projetos, muitos objetivos, uma criança que tinha um futuro muito promissor e tinha tudo para dar certo na vida. Essa criança tinha um futuro tão promissor que possivelmente ele se tornaria o futuro rei da nação de Israel. Até porque, na era e no tempo que nós estamos falando, o reinado era patriarcal, ou seja, se passava de pai para filho. E esse menino que nós estamos falando, ele era filho do atual rei de Israel, ele era filho do atual rei, ou seja, ele era neto do rei que estava governando. Então, ou seja, se ele era neto do rei, ele era filho do príncipe. Se ele era filho do príncipe, possivelmente um dia ele poderia se tornar um rei de Israel. Só que, infelizmente, uma tragédia vai acontecer na sua vida, algo muito trágico que vai interromper os seus sonhos e objetivos, porque primeiro, o seu avô que estava reinando, ele vai perder o trono, o seu avô ele vai perder a coroa, porque ele foi rejeitado por Deus. Deus ele rejeitou do seu trono, do seu reinado, e mandou tirá-lo de lá. Então só do seu avô perder o trono, a expectativa e a esperança dele um dia se tornar um rei, já diminuiu, só que ainda mais o pior vai acontecer. Um trágico acidente vai mudar a sua vida e a sua história para sempre. Vamos ler essa história comigo? Vai lá no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 4, por gentileza. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 4, versículo também que nós vamos ler é o de número 4. 2 Samuel, capítulo 4, versículo de número 4. Diz assim: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, e era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e de Jonatas vieram a Jezreel, e a sua ama o tomou e o fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Então Mefibosete, quando ele tinha 5 anos de idade, ele vai passar por um período muito difícil, por uma perda terrível, aonde de uma vez só ele vai perder o seu pai, que era a maior figura de exemplo de homem, de paternidade que ele tinha. Mas não somente o seu pai vai morrer também o seu avô. O seu pai, que era Jonatas, ele morreu no conflito, na batalha com os filisteus. E Saul, que era o seu avô, ele estava tão perturbado, que ele se matou. Ele tirou a sua própria vida. Ele mandou segurarem uma espada, e sabe o que ele fez com aquela espada? Ele se jogou em cima da espada e tirou a própria vida. Então imagina só, para uma criança de 5 anos receber a notícia de que o seu pai morreu. Para uma criança de 5 anos receber a notícia que o seu avô se matou. Quem concorda comigo que isso é uma dor terrível na vida de uma criança? Uma dor incalculável, uma dor irreparável, um vazio que foi gerado no coração dele. Só que isso não é o pior da história. Sabe por quê? Quando a notícia que Saul morreu e Jonatas morreu chega na casa onde ele estava, em Jezreel, a sua ama, a babá de Mefibosete, no desespero de proteger aquela criança para que ele não seja morto, até porque na época em que nós estamos falando, quando o atual rei, ele perdia o trono e perdia a coroa, e outra pessoa se assentava no seu lugar, automaticamente toda a família real corria perigo, porque
o ressentimento que eles tinham é para que não acontecesse uma rebelião no reinado e alguém da família queira tomar o trono. Então toda a família começava a correr perigo. E sabendo disso, aquela babá vai no desespero começar a arrumar as malas, começar a arrumar as bolsas, começar a juntar, pegar tudo para fugir, para conservar a vida de Mefibosete. Só que no meio do desespero, algo vai acontecer. No meio daquela correria de pegar as bolsas, de juntar as malas, de mandar os servos arrumarem a carroça, de pegar o menino no colo para poder fugir, nesse processo todo de alvoroço e desespero, sabe o que aconteceu? O menino caiu no chão. Eu não sei se ele caiu do colo da babá, a palavra não nos diz. Eu não sei também se ele caiu da carroça no trajeto, mas o fato é que ele caiu. E foi uma queda tão feia, de tão mau jeito, que quando ele caiu, provavelmente ele deve ter batido a coluna, a espinha no chão, em alguma pedra, em alguma quina, e sabe o que aconteceu? Ele ficou paralítico, coxo de ambas as pernas, ele perdeu todo o movimento, e nunca mais aquela criança conseguiria andar. Então se coloque agora no lugar dessa criança, que acabou de perder o seu pai, acabou de perder o seu avô, que era o atual rei de Israel, e agora ele também perdeu todos os movimentos da perna. Uma criança que tinha muita saúde, que ficava correndo para lá e para cá. Se a gente trouxer para os dias de hoje, era uma criança que gostava de jogar bolinha de gude, uma criança que gostava de soltar cafife, uma criança que gostava de jogar futebol, de jogar videogame, de brincar de pique-pega, de brincar de pique-esconde. Era uma criança cheia de saúde, uma criança espoleta. Quem tem uma criança em casa assim na sua família? Quem tem uma criança assim? Uma criança que não para. Lá em casa o meu ainda não anda, mas ele engatinha, que é uma beleza. Meu irmão, eu chamo ele lá casa de baratinha, porque você vê ele parado assim, você não dá nada, mas quando ele começa a engatear, rapaz, ele vai igual um carro, vai embora. Se eu soltar ele aqui, em menos de um minuto ele chega aqui na bateria desesperado, não é não, seu Ronaldo? Rapidinho ele vem para acabar a bateria desesperado. Então imagine só, para uma criança que sempre gostou de brincar, se divertir, agora nunca mais vai conseguir andar, nunca mais vai conseguir jogar um futebol, ir para a rua, jogar uma bolinha de gude, soltar uma cafifa, mas agora vai ficar para sempre em cima de uma cama prostrado, para sempre em cima de uma cadeira, em cima de um assento, de nunca mais poder se levantar, de nunca mais poder brincar. Um cenário totalmente trágico, de muita dor e de dificuldade. Um cenário muito difícil para que uma criança de 5 anos pudesse suportar. Algo que mudou a sua vida para sempre e que até mesmo interrompeu os seus sonhos e os projetos que aquela criança tinha. E Mefibosete, ele foi levado para uma terra muito distante. E lá, naquela terra, ele vai ficar abandonado, desprezado e esquecido por todos. Até porque agora Mefibosete, ele já não tem mais o privilégio de ser chamado de príncipe, porque o seu avô perdeu o trono, o seu pai morreu, e ele agora para a sociedade, ele é um ninguém. Ele era sempre cercado de muitas pessoas que ficavam ali, paparicando ele, no interesse de querer algo em troca, no interesse de conseguir alguma coisa, de estar perto do rei. Só que agora Mefibosete não tem mais nada para oferecer, e como ele não tem nada para oferecer, automaticamente o que as pessoas fazem? Viram as costas para ele e o ignoram. As pessoas olham para ele com rejeição, com abandono e desprezam aquela criança e deixam ela de lado, porque o mundo é assim, né? Quando a gente tem algo para oferecer, todos querem ficar à nossa volta. Quando a nossa conta está cheia de dinheiro, todos querem ficar conosco. Aparece um monte de amigos para estar conosco. Só basta a gente passar a primeira luta que você vai procurar alguém para te ajudar, cadê? Igual fumaça. Jogou bombinha de fumaça e bum, sumiu, desaparece todo mundo. E só fica do nosso lado quem são os de verdade. O que na maioria das vezes o que acontece é que somente a nossa família permanece do nosso lado. Porque muitos agem no interesse. E com Mefibosete não foi diferente. Ele foi para uma terra muito distante, até mesmo para não morrer, para não matarem ele, e também ele foi desprezado e rejeitado. Só que ele pode até ter sido desprezado pelos homens.
Ele pode ter sido abandonado pela sociedade, ele pode ter sido rejeitado pelos interesseiros, ele pode ter sido jogado como nada por todos aqui nesta terra, mas não por Deus que estava no controle da vida dele. Ele não foi rejeitado pelo Senhor, mas Deus estava cuidando e protegendo ele a todo momento. E a prova disso é que um dia Deus vai trazer a memória de alguém que poderia mudar a vida de Mefibosete, um pacto e uma aliança. Através da vida de uma pessoa, Deus vai se lembrar daquela que um dia foi uma criança, agora é um homem que estava abandonado e rejeitado. Você quer ver só comigo? Vá lá no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, por favor. 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1. 2 Samuel capítulo 9, versículo de número 1. E disse Davi: ainda há alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor a Jonatas? Somente até aqui por enquanto. Jonatas e Davi é um exemplo de amizade, de laço, de comunhão e até mesmo de fidelidade. Porque eles eram tão amigos, mas tão amigos, que eles fizeram um pacto, uma aliança, aonde Jonatas falou: Davi, por você eu estou disposto a morrer. Por você, Davi, para que você permaneça vivo, eu estou disposto até mesmo a enfrentar o meu pai. Davi, por você eu me entrego, não vou deixar que nada de mal aconteça contigo. E logo, em retribuição, Davi ele vai dizer: Jonatas, quando eu virar o rei de Israel, eu sempre irei agir de beneficência para a sua casa. E ali eles fizeram um pacto e uma aliança. Só que como é que era feito esse pacto na antiguidade? O pacto não era feito através de um documento que era registrado em cartório e que era assinado, reconhecimento de firma, não. O pacto não era feito apenas em palavras, mas era feito de um ato, de um ritual, aonde um animal ele era pego, tinha a sua cabeça degolada, o seu sangue era derramado, depois aquele animal era partido e juntos, ambas as partes que estavam no compromisso participavam de um banquete. Então, para selar aquele pacto, aquela promessa, um animal era morto, o sangue era derramado e depois ele era feito através daquele animal um jantar. E foi através desse pacto, desse compromisso, dessa aliança que eles fizeram, que Deus vai trazer à memória de Davi aquilo que ele havia prometido. E o que ele prometeu? Agir de beneficência com os descendentes de Jonatas. Versículo de número 2. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram, que viessem a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com beneficência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E o rei lhe disse: onde está? Disse-lhe Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, aonde é que Mefibosete estava? Repita comigo: Lodebar. Lodebar significa terra do esquecimento, terra desértica, árida, de sequidão, a terra do abandono. Então, onde é que Mefibosete morava? Na terra do esquecimento, na terra do abandono, na terra da sequidão. Então, ele estava muito longe, literalmente esquecido, abandonado e desprezado. E como é que as pessoas se retratavam a Mefibosete? Ninguém apenas chamava ele só pelo nome, mas o que é que aquele servo disse? Tem lá um aleijado, um paralítico, um coxo, tem lá um menino que não anda lá, um rapaz que não se levanta, tem um qualquer lá da casa de Jonatas, que não consegue nem andar, sabe? Que está lá sofrendo, aquele coxinho lá, aquele paralítico que não consegue nem se levantar, está lá jogado em Lodebar. As pessoas tratavam o Mefibosete assim, como um qualquer, como um Zé Ninguém. As pessoas tratavam o Mefibosete como um lixo, com desprezo, tratavam ele como com pena, sabe, com piedade, tratavam ele como ninguém, sem nenhuma dignidade, sem nenhuma honra. Mas é aí então que Davi ele vai falar: tem? Então vai lá agora em Lodebar mandar chamar Mefibosete.
vai lá buscar ele, porque eu quero usar na vida dele de beneficência por amor de Jônatas. O que significa essa palavra beneficência? A palavra beneficência vem de benefício, ou seja, Mefibosete vai receber esse benefício por causa do pacto, da aliança que Davi fez com Jônatas. Você já vai entender tudo isso que essa palavra significa. Versículo de número 5. Então mandou o rei Davi e tomou a casa de Maqui, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Então lá em Lodebar, na terra do esquecimento, certo dia, Mefibosete vai olhar para o horizonte e vai ver uma grande comitiva do rei vindo. Exércitos, tropas, soldados, cavalos, cavaleiros, carruagens, chegando na sua casa. Imagine o desespero que Mefibosete não entra, a agonia que ele está, porque ele pensou: bom, é o meu fim, me descobriram que existe ainda descendente de Saul, vieram aqui para me matar, eles vieram aqui tirar a minha vida, eles vieram aqui acabar comigo, porque isso era muito comum acontecer. Então quando Mefibosete vê soldados chegando na sua casa, ele pensa: eu consegui me esconder até agora, só que me descobriram, eles vieram aqui para me matar, para me destruir. Só que aquilo que Mefibosete pensou que era o seu fim, aquilo que ele pensou que era para a sua morte, aquilo que ele pensou que estava tudo acabado, na verdade não estava. Era só Deus preparando uma honra para a sua vida, era só Deus preparando um cenário para mudar a sua história e restaurar a sua sorte. E talvez você chegou aqui assim nesta noite, você tem passado por um processo de luta e de dificuldade que muitas das vezes você pensa que é o seu fim, que você não vai aguentar, que você não vai conseguir. Você até mesmo pensa que vai morrer nesse deserto, pensa que vai morrer nessa dificuldade, você até mesmo pensa que está tudo acabado. Só que Deus me trouxe aqui nesta noite com uma palavra para te dizer que esse não é o seu fim, que você não vai morrer nesse deserto, nessa prova não, porque tudo isso só está acontecendo porque o cenário está sendo preparado para Deus te honrar, o cenário está sendo preparado para Deus te abençoar, e através desse processo Deus vai mudar a sua sorte, vai transformar a sua história, Ele vai restaurar e honrar a sua vida. Pode aplaudir ao nome do Senhor se você quiser. Mefibosete achou que era o fim, mas na verdade não era. Deus estava preparando um grande cenário para transformar a sua história. Versículo de número 7. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jônatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão aonde? Na minha mesa. Então agora, através do pacto, da aliança que Davi tinha com Jônatas, Mefibosete vai ser restituído de tudo aquilo que ele havia perdido. Ele vai ser restaurado, vai receber as honras e todos os seus bens que ele até mesmo tinha direito, mas que ele perdeu o direito quando o seu pai e o seu avô morreram. Através de Davi, ele vai ter a vida restaurada, e não somente financeira, não somente em bens, não somente em status. Acima de tudo, Davi vai restaurar a dignidade de Mefibosete. Davi vai restaurar o respeito e a honra que antes ele tinha no passado, porque eu te mostrei que Mefibosete, ele era um coxo, ele era um paralítico, e por ele estar naquela situação, as pessoas olhavam para ele com olhar de inferioridade. Sabe quando você sente que as pessoas estão olhando de cima para baixo? Sim, que as pessoas olham para você de cima para baixo, com o nariz empinado. Sabe quando você sente que alguém está te olhando assim com desprezo, assim, sabe? Meio que te analisando mesmo, te julgando, as pessoas olham dessa forma. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso? Não é ruim quando as pessoas fazem isso conosco? Olham pra gente com olhar de desprezo, olhar de repulsa. Você não fica incomodado? Era assim que as pessoas olhavam para Mefibosete. As pessoas olhavam para ele de cima para baixo, com olhar de desprezo, com olhar de inferioridade. Só que agora, isso não vai mais acontecer. Sabe por quê? Davi, ele disse que de contínuo Mefibosete iria se assentar na mesa do rei. E na mesa do rei, toda a dignidade ela é devolvida e restaurada. Sabe por quê? Vou te mostrar. E é por isso que eu pedi até mesmo para tirar o púlpito hoje,
e pedi para colocar a mesa para ilustrar aquilo que esta palavra nos revela. Lembrando que Mefibosete, ele era um coxo, um paralítico. Então, fora da mesa, todo mundo olhava para suas pernas, que ficavam lá e não se mexiam. Fora da mesa, todo mundo olhava para ele jogado no chão, naquele cenário de dor, de dificuldade. Fora da mesa, todos olhavam apenas para o momento dele. Mas quando ele assentava à mesa, preste atenção, ninguém mais conseguia olhar para suas pernas. Quando ele se assentava à mesa, ninguém mais olhava para a sua paralisia, ninguém mais olhava para a sua dificuldade, ninguém mais olhava pelo momento difícil que ele estava vivendo. Sabe por quê? Na mesa, todos estão no mesmo nível. Na mesa, ninguém olha para aquilo que está embaixo, mas na mesa todos olham como? Olho no olho. Então na mesa todos são iguais. Então quando ele se assenta na mesa, aquele cenário de desprezo, aquele cenário onde as pessoas olhavam para ele de inferioridade, cai por terra, porque agora todos são obrigados a olhar para ele olho no olho. Todos são obrigados a olhar para ele frente a frente, e não olhar para ele para o momento que ele estava vivendo. Então ali ele tem toda a sua dignidade, toda a sua honra restaurada. Ele recebe o privilégio de se assentar na mesa do rei. Mas pastor, o que isso tem a ver comigo? O que toda essa história tem a ver conosco aqui nesta noite, que o Senhor está trazendo essa mensagem para nós? Tudo. Sabe por quê? Hoje nós estamos aqui, mas outrora nós éramos como um Mefibosete. Nós éramos como este homem. Nós nascemos, crescemos, cheios de sonhos, projetos, objetivos. Quem tem muitos sonhos aí? Quem tem muitos sonhos e projetos? Nós planejamos e projetamos coisas grandes e extraordinárias. Ninguém projeta ser pobre. Ninguém projeta ficar deitado num leito de hospital. Ninguém projeta viver a vida toda numa cadeira de roda. Ninguém projeta viver uma vida de miséria, não. Todos projetam o quê? Coisas grandes. Todos projetam viver coisas extraordinárias. Todos querem viver algo muito exponencial. Então nós crescemos cheios de sonhos e projetos. Mas por um certo determinado da vida, nós fomos derrubados pela vida. Nós fomos jogados no chão. A vida nos deu uma rasteira através de decepções, tristezas, frustrações, através de algumas traições, ou até mesmo uma enfermidade que fez você ficar caído, prostrado. Outro dia nós estávamos como Mefibosete, abandonado, deixado de lado e rejeitado pela a humanidade. Mas sabe o que aconteceu? Através de um pacto. Lembra que Mefibosete foi restaurado através de um pacto? Através de uma aliança. Nós também fomos através de um pacto. Não um pacto feito por homens, não um pacto feito por duas pessoas aqui nesta terra, mas um pacto feito Jesus e Deus. Através desse pacto, dessa aliança, Jesus, ele se entregou como cordeiro, morreu por nós, derramou até a sua última gota de sangue, foi moído, partido e traspassado, e por conta do seu sacrifício, nós recebemos o benefício da vida eterna. Nós fomos lavados, remidos, purificados no sangue do Cordeiro, e recebemos o privilégio da salvação. Por causa da aliança que Jesus ele fez com o Pai, de se entregar por nós, hoje, nós podemos fazer, sabe o que? Se assentar na mesa com o Filho de Deus. Nós podemos se assentar na mesa com o Pai, e nessa mesa não existe julgamento, não existe condenação, não existe apontamento de erro, mas sabe o que você encontra nessa mesa? Restauração, amor, perdão dos seus pecados e comunhão com a presença de Deus. Sabe por quê? Foi um dia assentado à mesa que o Senhor Jesus ele tomou o pão, ele ergueu os céus, deu graças e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E depois de comer o pão, ele tomou o cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso em memória de mim. E através dessa mesa nós podemos ter comunhão com o Pai, nos relacionar com o Senhor e ter a nossa aliança restaurada. Então hoje você pode ter entrado aqui como Mefibosete, caído, prostrado, se sentindo abandonado e rejeitado, mas ei, Deus me trouxe aqui para te fazer o convite: se assente na
na mesa do rei, se assente na mesa do Pai, porque quando você se assentar nessa mesa, a sua vida vai ser restaurada, Ele vai mudar a sua sorte, Ele vai mudar esse quadro que você está vivendo, Ele vai transformar a sua história por completo. Pode aplaudir o nome do Senhor. Então entenda algo, independente do momento que você está vivendo, independente do cenário que você esteja passando, quando você se assenta na mesa do rei, meu irmão, você nunca mais é o mesmo. Quando você senta na mesa do rei, a sua vida é transformada. Sabe por quê? Os seus pecados, eles são perdoados. Ele te purifica, te dá vestes novas e te dá o privilégio de se assentar e ter comunhão com Ele. Então não importa o que aconteceu, pastor, será que Deus vai me rejeitar? Pastor, como é que eu vou se assentar na mesa de um rei que é perfeito? Pastor, como é que eu vou se assentar na mesa de um rei que não tem pecados? Pastor, como é que eu vou se assentar na mesa de um rei que é santo e puro? Eu sendo alguém imperfeito, cheio de defeitos, erros e falhas. Para o nosso Deus, não importa o que você fez no seu passado. Para o nosso Deus, não me interessa até mesmo o que você fez no dia de hoje, antes desse culto começar. Para Deus não importa a quantidade de erros, de pecados. O que Deus Ele quer saber nesta noite é: você está disposto a se arrepender dos seus erros? Está disposto a se arrepender dos seus pecados? Está disposto a me receber na sua vida como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Para Deus é isso que importa, porque quando você toma essa decisão, você pode até ter chegado aqui com a vida destruída, mas você nunca mais é o mesmo, porque Ele vai transformar a sua história. Então Deus me trouxe aqui nesta noite para te fazer um convite, para se assentar, sabe onde? Na mesa do rei. Porque na mesa do rei a sua vida é transformada. E sabe o convite que Ele nos faz e o que a palavra diz? Em Apocalipse capítulo de número 3, a palavra diz, o próprio Senhor Jesus, Ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus, Ele nunca vai arrombar a porta, Ele nunca vai arrombar a fechadura, Ele nunca vai destruir a porta para entrar, não. Ele apenas bate. E quem é que abre a porta? Fala para essa pessoa que está do seu lado: é você. Quem é que abre a porta? Somos nós, meu irmão. E quando Ele abre a porta, aí Ele entra, não para te julgar, não para te condenar, mas Ele entra para se assentar à mesa contigo e se relacionar com você e ter comunhão na sua vida. Esse é o desejo de Deus. Então você pode ter entrado aqui caído, prostrado, como Mefibosete, mas se hoje você se assentar à mesa, a sua vida será totalmente restaurada. Mas sabe o que é mais interessante? Deus não quer apenas que você se assente à mesa, não. Sabe o que Ele quer? É que a sua família venha se assentar à mesa contigo. Deus não quer apenas que você seja salvo, não, mas Ele quer também salvar a sua casa e a sua família. Porque eu te pergunto, Mefibosete sozinho conseguiria chegar até o palácio de Davi sem nenhuma ajuda? Conseguiria? Ele até conseguiria, mas ia ser muito difícil, porque imagina só ele se arrastando, apenas com os braços, naquelas ruas que não tinha asfalto, mas eram cheios de pedra, poeira, terra, totalmente suja. Ele chegaria lá praticamente morto, todo arranhado, todo ferido. Então, era possível ele chegar lá sozinho no palácio de Davi? O que foi necessário para que Mefibosete chegasse até o palácio do rei? Que alguém fosse lá buscar, que alguém fosse lá até mesmo pegar ele no colo e colocar ele assentado na mesa. Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra, não somente para você se assentar à mesa, mas sabe, para você fazer o que a partir de hoje? Buscar aquele Mefibosete lá na tua casa, buscar aquele Mefibosete lá na sua família, que está com a vida paralisada, preso nos vícios, que está com a vida paralisada num leito de hospital na enfermidade, que está com a vida paralisada servindo a falsos deuses e a idolatria, que está com a vida totalmente paralisada servindo a Satanás, com a vida totalmente errada, cheio de pecados. E perceba algo, entenda algo, esta pessoa sozinha, muitas das vezes, ela não tem forças para vir à casa de Deus.
Essa pessoa muitas das vezes não tem forças para se levantar e vir buscar ao Senhor. Então como é que ela virá para a casa de Deus se ela não tem forças? Como é que ela vai conseguir se assentar à mesa se sozinha ela não consegue? Sabe como? Com a sua ajuda através de você. Então o que Deus está dizendo é: se necessário for, vai atrás daquele Mefibosete, vai atrás do seu filho, vai atrás da sua filha, se necessário for, pega no colo, pega pelo braço, pega mesmo nos braços e traz para a casa do rei e coloca sentado na mesa. Pastor, mas ele está no pecado, está no erro. Não interessa, porque quando você pegar ele nos braços e colocar assentado na mesa, assim como Deus te restaurou, assim como Deus mudou a sua vida, assim como Deus mudou a sua sorte, Ele também vai mudar a sorte do seu marido, Ele vai mudar a sorte da sua esposa, Ele vai mudar a vida do seu filho e vai transformar a história daquele seu ente querido. Então o que Deus está dizendo é: não fique parado esperando Ele vir aqui, porque Ele está paralisado, está caído como Mefibosete. Então sozinho Ele não vai conseguir. O que Deus está nos dizendo é: hoje você vai ser um soldado do rei que vai atrás daquele Mefibosete. Hoje você vai ser um soldado do rei que vai atrás daquela pessoa que está caída, prostrada, e vai trazer ela aqui para se assentar à mesa do rei. Quando ela se assentar, ela nunca mais será a mesma, porque é isso que o Senhor ele deseja fazer na vida de cada um de nós, na nossa família. Você já recebeu o privilégio de assentar à mesa, agora você precisa convidar a sua família para se assentar à mesa contigo. Eu vou repetir sempre isso aqui, até que essa campanha se termine. A oportunidade que você tem de salvar a sua família é hoje. Depois que morrer, não adianta chorar no caixão, não. Não adianta chorar no velório, não. Porque depois que morreu, ali só vai estar o corpo da pessoa, a alma já foi-se embora. Então a oportunidade que você tem de salvar a sua casa é hoje. Então não fique parado, não fique de braços cruzados. Tem pessoas que, por incrível que pareça, nesta campanha de oração, eu já passei o pedido dezenas de vezes, já falei sobre a campanha dezenas de vezes, mas me desculpa falar dessa forma, tem pessoas que não tiveram a coragem de capacidade de pegar o pedido e nem colocar o nome do familiar. Tem pessoas que não tiveram a coragem e a capacidade de pegar o pedido e colocar o nome do filho que deu a luz, do marido que você subiu no altar, que fez um voto de casamento e disse amar até que a morte os separe. E como é que você quer que o seu familiar seja salvo assim? Como é que você quer que a sua casa seja salva dessa maneira? Se você que é pai, se você que é mãe, se você que é marido e que é esposa, não está fazendo nada. Como é que eles vão ser salvos se nem você mesmo que diz que ama está orando e se esforçando por eles? Esta palavra hoje é um alerta, sabe por quê? Jesus está voltando. A sua vida está bem próxima. E se Jesus voltasse hoje, o que aconteceria com aquele Mefibosete que está lá na sua casa caído e paralítico? O que aconteceria com aquela pessoa que está lá e não entregou a vida para Jesus? Que está vivendo com a vida toda errada? Me desculpa falar, a nossa alma só tem dois destinos: céu ou inferno. Pastor, eu não acredito no inferno. Eu tenho uma convicção, uma resposta para isso. O inferno não necessita que você acredite nele para que ele exista. Você acreditou ou não? Ele existe. Então a nossa alma tem dois destinos: céu ou inferno, paraíso ou Hades. A oportunidade que nós temos de buscar aquele Mefibosete para se assentar à mesa do rei, para que ele seja restaurado, é hoje. Então seja um soldado do rei, vai atrás daquele Mefibosete e coloque aquele familiar do seu ladinho assentado na mesa. Coloca ele aqui à sua direita, à sua esquerda, para que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, não somente você seja salvo, mas que toda a sua família também seja salva e vá morar com o Senhor nas mansões celestiais. Que toda a sua família, naquele grande dia, esteja ao redor da mesa para participar do grande banquete nas bodas do rei. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor Jesus e se coloque de pé no seu lugar.